chegamos, depois dessa semana de prova, né? Nessa semana que passou toda, nós tivemos avaliações. Começaremos agora nossa apostila na matéria de português, página 129. Então, nós vamos retomar lá na matéria de português, onde paramos, né? E lá nós temos um texto chamado Os Idosos. Então, aí tem uma notícia, né? Que as denúncias de violência contra os idosos aumentaram mais de 100% no Rio de Janeiro. Então, aí tem a notícia para que vocês possam, né, ler, para que a gente possa continuar as atividades que virão depois deste texto, ok? Então, façam a leitura para que possamos ir para a próxima página. Quando chegamos na página seguinte, nós temos estudo do texto. Então, nós temos lá, 1. Qual é o fato tratado na notícia lida? Então, vamos lá. Ó. A notícia lida, ela fala sobre o aumento de denúncias de violência contra os idosos e pessoas com deficiência. Aí nós temos 2. Em que local aconteceu esse fato? E vocês vão colocar que estado é esse. Nós temos lá 3. Uma notícia geralmente é assinada, isto é, o jornalista que escreveu se responsabiliza pelo relato dos fatos. Localize o nome da jornalista que escreveu a notícia e circule lá no texto. Então, vocês vão lá no texto, voltar à página anterior e vão circular o nome da jornalista. O nome dela é Cristina Índia do Brasil. Então, vocês vão lá e vão circular onde está o nome desta jornalista. 4. Segundo a notícia, quais são os maiores responsáveis pela violência contra os idosos? Então, vocês vão colocar aqui quais são os responsáveis pela violência. 5. Em que data se comemora o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a pessoa idosa? Com que objetivo essa data foi criada? Então, se vocês voltarem lá, vocês vão ver que dia 15 de junho, né? Essa data tem o objetivo de sensibilizar os cidadãos, né? No combate à violência contra os idosos e garantir um envelhecimento do idoso com dignidade, respeito e qualidade de vida. Nós temos 7. Na notícia, informa-se que a denúncia de violência contra a pessoa idosa aumentaram mais de 100% no Rio de Janeiro, no período de janeiro a maio de 2016. Foram registradas 611 denúncias e de janeiro a maio de 2017 foram 1.406 registros. Isso quer dizer que o número de denúncias de violência contra os idosos no Rio de Janeiro, então, dobrou ou mais que o dobro? Então, nós vamos aí, ó, 611. Qual é o dobro de 611? Então, assim, 1.406 é mais que o dobro. Então, nós vamos fazer o xizinho aí, ó, mais que o dobro. Aí, nós temos... 8. Apesar de a notícia indicar que os dados são do estado do Rio de Janeiro, a violência contra os idosos pode ocorrer em qualquer lugar. Você concorda com essa afirmação? Explique. Então, vocês vão colocar aí se sim, né? Se você concorda sim, se você concorda não e o porquê, certo? Aí, depois lá tem assim, você já deu conta de que seus avós, tios e mesmo bisavós foram crianças um dia? Você gosta de ver retratos? Então, aí tem, leia o texto a seguir. Bisabia, aí tem um texto onde vocês vão ler, ok? Quando nós chegamos na página 131, nós temos a continuação do texto, né, bisabia. Aí depois abaixo nós temos atividades. O texto bisabia é narrativo. Nele há 2 personagens principais. Quais são eles? Então, vocês vão procurar quais são esses 2 personagens e vão colocar aqui. 2. Qual deles narra a história? Qual deles aí está contando a história? Vocês vão colocar. 3. O que os personagens estavam fazendo? Justifique com trechos do texto.
Então, lá no texto, estavam falando aqui que elas estavam juntas, né? Conversando e olhando retratos. O que justifica essa resposta? Lá no texto tem um trecho assim: a gente ia conversando e olhando retratos. Nós temos 4. O que aconteceu de repente? Então, lá no texto, algo aconteceu de repente, né? Que foi o quê? Algo especial chamou a atenção da menina. A foto da bisavó Beatriz. Depois nós temos 5. Por que você acha que o retrato chamou tanta atenção da menina? Então, por quê? Porque era diferente dos retratos que a menina normalmente via. Era antigo, nem quadrado, nem triangular. Era oval e a cor era sépia, né? Nem colorido, nem preto e branco. 6. A menina disse que logo viu que não podia chamar a menina do retrato de bisavó. Por quê? Na página seguinte, nós temos estudo da língua. Sujeito simples e sujeito composto. Leia, minha bisavó. Então, minha bisavó é o sujeito. Chama-se Beatriz. O sujeito dessa oração é formado por 2 palavras, minha e bisavó. Uma delas é o principal, o adjetivo bisavó. O sujeito das orações podem ser formado por mais de uma palavra principal. Observe esses exemplos, né? Uma palavra principal, a menina, né? Então, a menina brincava na rua. A menina é a palavra principal e o sujeito. 2 palavras principais, a menina e sua prima. Então, a menina e sua prima são sujeitos, brincavam na rua, né? A palavra principal do sujeito de uma oração é chamada de núcleo do sujeito. Então, núcleo do sujeito. Ó, os meninos da rua queriam brincar de governo. Então, meninos é o núcleo do sujeito, né? Que é o sujeito. Quando o sujeito de uma oração tem só um núcleo, ele é chamado de sujeito simples. Por exemplo, um núcleo do sujeito. Ó. Ana é muito simpática. Então, Ana é um sujeito simples. Um núcleo do sujeito. Todos os alunos entrarão no jogo. Então, alunos, né, é um núcleo do sujeito e é um sujeito simples. Quando o sujeito de uma oração tem mais de um núcleo, ele é chamado de sujeito composto. Então, aqui, ó, Ana e alunos é um sujeito simples. Aí nós temos aqui Ana e Pedro são simpáticos. Então, se tem ó, Ana e Pedro, são sujeitos compostos. Todos os alunos e todos os professores entraram no jogo. Então, alunos e professores são sujeitos compostos. Vamos para a página seguinte. Quando chegamos na página 133, nós temos a atividade. Copie o sujeito dessas orações. Mafalda e Manolito estavam conversando. Então, Mafalda e Manolito, que a gente vai copiar aqui. Meninas e meninos gostam de brincar. Quais são os sujeitos aí? Meninas e meninos. A professora e os alunos e alguns monitores viajaram juntos. Então, vocês vão colocar aí quem são os sujeitos. D. Agora circule as palavras principais de cada sujeito que você copiou. Então, nós vamos circular Mafalda e Manolito, meninas e meninos, professor, alunos, monitores, certo? 2. Classifique os sujeitos das orações com S simples, C composto. Pedro e Paulo, ó, são 2 aí, ó. Então, é C de composto. Elas não estavam aqui no momento. Ó, elas, então é simples. O professor e os alunos, ó, C de composto. E aí vocês vão terminando. Uso de A com H e A, né? Leia o título de uma notícia. Parados há 32 dias, professores de São Paulo mantêm greve e governo marca reunião. Então, tá lá. A palavra A com H é uma forma conjugada de qual verbo? Então, A vem de haver. Qual verbo poderia substituir o verbo A no título? Faz, ó. Parado, faz, né? Parados, faz, 32 dias. Então, é faz. O verbo A exprime a ideia de passado. Veja outros exemplos. As férias começaram há dias. Minha família chegou à cidade, ó, há muitos anos. Aí, ó, indicando o passado.
Empregamos a com H para indicar tempo passado e, quando for possível, substituí-lo pela palavra faz. O passeio aconteceu há muito tempo. O passeio aconteceu faz muito tempo. Agora compare. Daqui a 3 meses iremos ao Rio de Janeiro. Daqui a alguns anos ele se lembrará dos amigos da escola. Nessas frases, com a preposição a ideia de futuro. Então, o A com H, passado. A sozinho, simples A, é futuro. Empregamos A para indicar tempo futuro e, quando for possível, substituí-la pela palavra faz. Daqui a pouco vai chover. Daqui faz pouco vai chover. Impossível a substituição, né? Então, nós temos lá a atividade. Complete com A ou H. Lembrando, A sozinho, futuro. A com H, passado. Passei por lá há alguns dias. Se ele passou, é passado, então é H. Há poucas horas, Pedro chegou. Ele já chegou, então é com H. Daqui a 2 meses, ele aparecerá. Daqui a 2 meses é futuro, então é A, sozinho, ok? Vamos para